Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, uma alegria muito grande poder nesta noite de domingo, podermos cultuar ao Senhor, uma noite especial, uma noite onde celebramos a Santa Ceia do Senhor. Muito obrigado por deixar entrarmos aí na sua casa. Ofereça o que você tem de melhor, que é o seu culto nesta noite. Aproveite para compartilhar este culto, para que outras vidas também possam acompanhar. Nesse momento nós vamos fazer uma oração, para que o Espírito Santo do Senhor esteja sempre, mais uma vez, na direção desse culto. Oremos ao Senhor. Soberano e eterno Deus, nós te louvamos, Senhor, nesta noite. Noite especial, ó Pai, onde estamos aqui, mais uma vez, lembrando o teu sacrifício na cruz. Uma noite onde faremos parte do corpo e do teu sangue, Senhor. Nesta noite nós pedimos o seu perdão mais uma vez. Pedimos a sua graça, a sua misericórdia. Pedimos que o Senhor venha trabalhar nas vidas que estão nos vendo, nos assistindo nesta noite. Pedimos, ó Pai, que o Senhor venha receber o nosso culto. Pedimos que o Senhor entre nos lares, que o Senhor abençoe as famílias, que o Senhor receba o nosso louvor, ó Pai, nesta noite. Receba o nosso culto, Senhor. Ó Pai, nós te louvamos porque mais um domingo e mais uma santa ceia, mais uma vez estamos aqui. Para nós isso é uma grande vitória. Nós te agradecemos, Senhor, e pedimos a sua direção e a sua presença, que vá ao encontro do necessitado e do carente, e que encha eles de alegria, Senhor, e que eles possam sentir a sua presença onde quer que eles estejam, seja no carro, no trabalho, na casa, em qualquer lugar, que a presença de Deus se faça presente em todos esses lugares. Abençoe, Senhor, meu Deus, neste momento tão difícil que nós passamos, e venha usar mais uma vez poderosamente aquele que vai fazer uso da palavra, que é o nosso pastor. Nós te louvamos, te agradecemos e iniciamos este culto em nome de Jesus. Amém. Vamos aqui já passar os avisos da semana que vamos entrar. Na terça-feira, às 20 horas, nós teremos o nosso culto de ensino online. Nós fizemos uma pequena modificação das 19h30 para as 20 horas. Então, entre na nossa página e na página do Facebook ou no nosso YouTube, às 20 horas que teremos o nosso culto de ensino online. Na quarta-feira, todo o campo de São Carlos, nós estaremos fazendo um jejum e oração em todo o campo. Faça aí na sua casa o seu jejum também e ore por tudo isso que nós estamos passando, para que Deus venha ter misericórdia de nós. Na quinta-feira, teremos culto nos lares. Nós estaremos enviando um esboço na quarta-feira. Com esse esboço, você prepara o seu culto aí na sua casa. Não deixe de fazer esse culto. É importante que a família se reúna, então, às quintas-feiras, na próxima quinta-feira, então, e prepare e faça o seu culto no lar. E então, no domingo, estaremos aqui, das 8 às 9h30 da manhã, fazendo uma oração na sede e também nas congregações. Você é nosso convidado a vir aqui, orar conosco, das 8 às 9h30 da manhã. E à noite, também no domingo, às 7 horas, o culto online com toda a família, mais uma vez. Então, que Deus abençoe e você possa se preparar e ter uma semana abençoada. Quero lembrar também aos irmãos para que não deixem de dizimar, de trazer os seus dízimos e as suas ofertas à casa do Senhor. A palavra do Senhor diz, segundo Coríntios, capítulo 9, versículo 7, que Deus ama a quem dá com alegria. Estamos no meio de uma pandemia, mas a obra não para e os nossos compromissos, eles continuam. Você pode vir ofertar e dizimar aqui mesmo, na igreja. De terças a sexta estaremos aqui para receber o seu dízimo e a sua oferta, e também aos domingos. Se você está na congregação, procure então o tesoureiro da sua congregação. Se você não pode vir até nós,
nos procure e iremos até você para receber o dízimo e a oferta, que é tão importante para a continuidade da obra. Você também está acompanhando aí na tela a agência e conta bancária da nossa igreja. Se você prefere fazer um depósito, uma transferência, pode usar também. Já está na tela aí, nós estamos compartilhando com você a nossa agência e o nosso banco. Então não deixe, meu querido, de ofertar na casa do Senhor. E é bom lembrá-los que também estamos no meio de uma campanha. Aliás, são duas campanhas. Nós temos a campanha dos quilos e cesta básica. Não deixe de contribuir. Principalmente nesse momento em que muitos perderam seus empregos, tiveram aí a sua renda diminuída. Muitos estão vivendo de benefícios do próprio governo. Então, vamos fazer mais uma vez o nosso papel de igreja. Nós sempre fizemos, mas nesse momento nós precisamos mais ainda da sua ajuda, porque a quantidade de famílias aumentou consideravelmente. Então você que pode, doe uma cesta básica. Você que não pode, traga o seu quilo. Vai estar ajudando uma família necessitada nesse momento. E também já iniciamos a nossa campanha do agasalho. Estamos aí entrando no inverno e muitas pessoas foram pegas aí desprevenidas. Falta um cobertor, uma manta, um agasalho, uma roupa. Aproveite, vá até uma de nossas congregações ou até aqui mesmo na sede. Nós temos caixas que estão disponíveis para você depositar ali o seu cobertor, o seu agasalho. Abençoe alguém, que eu tenho certeza que Deus também vai multiplicar o teu celeiro e vai te abençoar ricamente. Nesse momento, vamos adorar a Deus. Guarde bem no seu amor, onde quer que nos achemos, o seu nome louvaremos. Deus nos guarde bem no seu amor. Jesus, vamos nós estar livres de qualquer separação. Uma coroa, então, vamos informar lá no céu, na eternal mansão. Deus nos guarde em santificação, nas agruras da jornada, que é muito em breve terminada. Deus nos guarde em santificação. Voltar, Jesus, vamos nós estar livres de qualquer separação. Uma coroa, então, vamos informar lá no céu, na eternal mansão. Nos guarde, nos conceda a paz de que tanto carecemos. Oh, enquanto aqui vivemos,
Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Santo Espírito, és bem-vindo aqui.
Nesse momento, convido você a abrir a sua Bíblia, daí de onde você está, no livro de Apocalipse, no capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura da palavra oficial, que vai ser ministrada a palavra nesta noite. Livro de Apocalipse, então, no capítulo 1, do versículo 9 ao 20. Diz assim a palavra do Senhor: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve-o num livro e envia-os às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso e a Esmirna e a Pérgamo e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver quem fala comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma roupa comprida, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo, e fui morto. Mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Continuando a leitura, no capítulo 3, do versículo 14 ao 22. E ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes: rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabe que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos
com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Louvado seja Deus. Vamos já fazer uma oração pela palavra que acabamos de ler. E também nesse momento nós vamos orar por todos aqueles que estão enfermos. Você que está aí no seu aposento, se está enfermo, entregue agora essa sua enfermidade, coloque ela aos pés do Senhor, porque daqui nós vamos interceder, fazendo a oração da fé, para que você aí seja curado em nome de Jesus. E se você conhece alguém que está enfermo, esse é o momento. Vamos, nesse momento, orar por todos esses que precisam de uma cura. Senhor, é no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, que nós, nesta noite de domingo, Senhor, pedimos, mais uma vez, a Sua misericórdia. Pedimos que o Senhor venha nos ouvir o clamor da Sua igreja. Nós te agradecemos, ó Pai, por esta palavra lida, Pai Santo, que tanto nos enriquece, que não sejamos somente ouvintes, mas também praticantes de tudo aquilo que o Senhor nos ensina. Nós pedimos, Senhor, nesse momento, que assim como o Senhor disse que nós oraríamos pelos enfermos, e eles seriam curados, nós pedimos em Teu nome, ó Pai, que o Senhor venha curar estes que estão enfermos nesse momento, esses que estão, Senhor, nos seus lares, em qualquer lugar que eles estejam, Senhor, que a Tua graça e a Tua misericórdia e o Seu poder, nesta noite venham alcançá-los, ó Pai, que eles venham ser curados de qualquer enfermidade, seja, Senhor, eles desenganados pelos médicos, pode ser que alguém tenha dito que não tenha mais solução, mas nesse momento, Senhor, nós pedimos em nome de Jesus, ó Senhor, faz o milagre, ó Pai, abençoa, Senhor, cada vida, Senhor, ó Pai Santo, vai visitando os leitos, ó Pai, dos hospitais, Senhor, da nossa cidade, das cidades vizinhas, abençoa, Senhor, aqueles que estão passando por essa pandemia, meu Deus, tira da UTI, tira do respirador, ó Senhor, levanta, Senhor, do leito, cura, Jesus, tira o tumor, tira o caroço, meu Deus, o problema na coluna, no estômago, o Senhor conhece e sabe de todas as coisas, ó Pai. Nós estamos aqui te pedindo, ó Pai, porque nós cremos e acreditamos que o Senhor tem poder e não só tem, como já está curando em nome de Jesus. Não porque nós merecemos, mas porque o Senhor é um Deus misericordioso. Nós te agradecemos e estamos ansiosos pelos testemunhos. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Irmãos, a paz do Senhor Jesus, graças a Deus, hoje a ceia do Senhor Jesus. Quero louvar a Deus pela vida dos nossos irmãos que têm nos ajudado aqui, toda a equipe de gravação, Fábio com parte da orquestra, grupo de louvor, também o nosso pastor Eli, que é o nosso líder de missões, que está hoje nos auxiliando nesse trabalho. Deus seja louvado pela vida de cada um de vocês. Eu quero que você baixe a cabeça, nós vamos orar nesse momento. Já foi feita a leitura oficial. Eu quero somente fazer mais uma oração para que Deus tenha misericórdia da minha vida. Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, me coloco diante de Ti, pedindo as Tuas misericórdias.
Senhor, a Tua palavra tem estado no meu coração durante toda esta semana. Eu preciso da Tua ajuda, preciso da Tua unção, da Tua graça, e que esta palavra, Senhor, ela venha de encontro às nossas necessidades, às nossas carências. Deus, sou dependente, Senhor, do Teu Espírito Santo. Usa de misericórdia, é o que eu te peço, no nome glorioso de Jesus. Amém. Amados, no texto lido nesta noite, nós lemos Apocalipse 1, do capítulo 1, do versículo 9 até o 20, é onde João ele tem a primeira visão da revelação do Senhor Jesus Cristo. Depois, lá no capítulo 3, Jesus vai falar diretamente com uma das 7 igrejas. Eu queria salientar a você que este texto ele foi revelado a João num dos momentos mais difíceis da igreja de Jesus Cristo. Foi o momento de maior perseguição da igreja. Momento em que os crentes eles eram presos, torturados, jogados aos leões, né? Também muitos dos judeus que não eram cristãos também eram mortos. E foi o momento dos mais difíceis da igreja. Os historiadores dizem que esse momento foi o momento em que o imperador Domiciano estava governando Roma. E ele fazia questão de ser chamado de Deus, o Deus do mundo. Quem não o chamasse, morria. Olha só, este foi Domiciano. Ele matou durante 100 dias mais de 10.000 crentes. Quando ele faz o Coliseu, então todos os dias tinha festa. E a festa era leões, cachorros do mato, outros animais comendo e triturando os nossos crentes no Coliseu. Esse homem chamado Domiciano, dizem os historiadores que ele era pior do que Nero, muito pior que Nero. Para os irmãos ter uma base, quando Nero botou fogo em Roma e colocou a culpa nos cristãos, porque existia 14 bairros em Roma, e 10 pegaram fogo, 4 não. E esses 4 moravam judeus e cristãos. Para os irmãos terem uma base, Nero manda perseguir os cristãos, e ele, mais do que perseguir, ele os crucifica, coloca pinche nos cristãos, crucifica e coloca fogo. Os crentes, durante muitas semanas, estiveram iluminando as ruas de Roma. Isso foi Nero. Domiciano matou 10.000 dentro do Coliseu que ele mandou. Então, a revelação de Jesus Cristo a João, ela vem nesse momento da igreja. Aqui, João já está preso, ou foi mandado para a ilha de Pátimos, para que ele se calasse, para que ele não anunciasse mais o evangelho de Jesus Cristo. Mas é interessante dizer que ele é banido para a ilha de Pátimos, mas Roma tenta torturar João, fazendo com que ele fosse exilado nesta ilha. Mas a porta do céu se abre. O Senhor Jesus se revela a ele. E é interessante dizer aos irmãos que nessa revelação não é simplesmente das coisas que viriam a acontecer, né? Mas também uma revelação de que o Senhor Jesus ele está preocupado com a sua igreja. Ele mostra que no meio das tormentas, dos momentos mais difíceis da igreja, ele está presente. E nós estamos atravessando um dos momentos mais difíceis da igreja na terra, não é? Não só a igreja, mas o mundo de uma forma geral. Hoje, o mundo olha para dentro de si e se pergunta, mas o que está acontecendo? Por que isto? Será que Deus não está vendo o nosso sofrimento? Será que Deus não nos enxerga? Deixa eu lhe dizer uma coisa a você aqui nesta noite. Nós, o mundo de uma forma geral, não está passando mais nem 1 milímetro do que a igreja ali do século entre 81 a 98 passou. Não, nós nunca passamos perseguição.
A nossa geração não sabe o que é perseguição. Alguém diz, não, pastor, olha o que está acontecendo, é perseguição. Não, irmão, você não sabe o que é perseguição. A igreja, lá, do século 81 a 98, ela sofreu como nenhuma igreja sofreu até hoje. Mas olha só o que o texto, aqui no capítulo 1, no versículo 9 e 10, quando João faz o relato, ele diz assim, eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança de Jesus Cristo. Olha a expressão de João. Sou companheiro de vocês no sofrimento, né? No reino e na perseverança. Por quê? Porque tinha muita gente que na hora que era colocada diante dos soldados romanos negava. Ele não. Estava na ilha de Pátimo por causa da palavra de Deus. Ou seja, ele foi mandado para lá porque ele não negou e ele insistia em dizer que Jesus Cristo era o Senhor. Eu fui mandado para lá pela palavra de Deus e no testemunho que eu dou de Jesus Cristo. No dia do Senhor, ou seja, no domingo. O dia do Senhor já era comemorado no domingo. Achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte como de uma trombeta. Ele está ali para cumprir o mandato do imperador. Mas ele recebe lá a revelação dada a ele pelo próprio Jesus. Jesus se apresenta como aquele que conhece profundamente a igreja. É interessante dizer que Jesus nunca esqueceu a sua igreja. Por quê? Porque a igreja é a noiva dele. A igreja é aquela que ele está preservando. Para quê? Para o grande casamento. Irmão, tudo que Jesus disse, ele cumpriu. E falta uma, né? Qual que falta? Buscar a sua igreja. E ele disse que ele vem buscar a sua igreja. É interessante dizer que ele está no meio e ele anda no meio dos candeeiros. Os candeeiros aqui significa a igreja de Jesus Cristo. Jesus, ele conhece a obra da igreja. Jesus conhece a tribulação da igreja. Jesus, ele conhece aonde a igreja está. Não pense, irmão, não pense, minha irmã, que Jesus, ele virou as costas para a igreja. Não, ele conhece, inclusive, as intenções da igreja. E aqui, no texto que nós lemos nessa noite, mostra com muita clareza, Cristo se apresenta assim, porque naquele momento, do sofrimento da igreja, algumas das igrejas estavam passando por um momento que não deveria passar. Algumas das igrejas, principalmente essas igrejas da Ásia, elas estavam entrando por um caminho que não deveria entrar. Agora, presta atenção nisso, igreja. Eu disse no início que a igreja nunca tinha passado por uma tribulação como esta. E muitas vezes, no momento em que nós estamos passando tribulação, nós começamos a fazer o que nós não deveríamos fazer. Muitas vezes a tribulação, as dificuldades, começa a atrapalhar até a nossa vida espiritual. Por quê? Porque nós damos lugar àquilo que nós não deveríamos dar lugar. A igreja, ela passava naquele momento por um momento difícil. Difícil, né? Mas Jesus se apresenta como aquele que sabe distinguir o que tinha dentro da igreja, os fiéis e os infiéis. Porque é na hora da tribulação, é na hora da provação, é na hora da quarentena, é na hora do vírus, é na hora de você escutar, você não pode sair de casa, olha, é melhor você, é aí que você vai ser provado. Numa mesma igreja, nós vamos encontrar pessoas fiéis. Numa mesma igreja, nós vamos encontrar pessoas que estão tolerando todo tipo de pecado. E na mesma igreja, nós vamos encontrar pessoas que estão vivendo no pecado. E a preocupação de Jesus, neste exato momento, em que a igreja passava por um dos seus momentos mais difíceis, era, cuidado, não vai perder o foco. Aqui, Jesus está mostrando que a igreja, ela está bem, que a igreja está em perigo e que a igreja está mal. É isto que Jesus quer falar conosco nesta noite. Na mesma igreja tem gente salva,
tem gente perdida e tem o joio também crescendo no meio do trigo. A preocupação de Jesus, irmãos, pense nisto. Jesus se revela a João porque ele sabia que a igreja estava com certa dificuldade de passar aquele momento. Agora, uma coisa importante. O Cristo que João vê, muito interessante isso, não é aquele Cristo que nós estamos acostumados a ver, né? Aquele Cristo açoitado, cheio de sangue, aquele Cristo sem forças para caminhar com a cruz, aquele Cristo que precisa de uma ajuda para levar a cruz. Não, não é mais esse Cristo, não, de jeito nenhum. O Cristo que João está vendo é um Cristo que é o vencedor. Lá no texto do capítulo que nós lemos, versículos 5 e 6, diz assim: Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, é o soberano dos reis da terra. Eis que nos ama, nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdote para servir ao seu Deus e Pai. A Ele seja glória, poder para todos sempre. Aqui, Jesus, Ele é o supremo profeta. Aqui, Jesus é o supremo sacerdote. Aqui, João está vendo o rei dos reis, aquele que diz: eu tenho a chave do céu, a chave do inferno. Ele é o vencedor. E diante deste, todo joelho vai se dobrar. É aquele Jesus vencedor que João está vendo agora. Sabe por que é isso, irmãos? É interessante, porque ele já era vencedor. Já tinha ressuscitado, nós estamos falando no ano 89 depois de Cristo. Já se passou quase 90 anos desde a ressurreição do Senhor Jesus. Mas é a primeira vez que ele se revela desta maneira. Desta maneira. Jesus se revelou de diversas maneiras. Lá quando ele salva Paulo e tantas outras ocasiões maravilhosas lá no livro de Atos dos Apóstolos. Mas aqui ele vai se apresentar para João como o sumo sacerdote. Aquele que venceu. Para que quando João escrevesse, João pudesse dar a mim e a você, que vai passar, que estamos passando por uma tribulação, que o nosso Cristo, Ele é vencedor. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, uma coisa interessante. Das 7 igrejas que Jesus fala com João, há um destaque para uma delas. E eu quero me ater exatamente sobre esta igreja, que é Laodiceia. Laodiceia, ela tem muito a ver com a igreja dos nossos dias de hoje. Tem muito a ver. Eu hoje estava almoçando em casa com a minha esposa, com a Mariana, e a Helene agora, irmão, com esse negócio de quarentena, anda fazendo uns negócios tão bons para comer. Mas é cada dia uma coisa melhor. Eu estou até querendo correr da balança, porque eu estou achando que eu já engordei. Então eu disse assim para ela: mas que bom a gente poder comer o que a gente gosta. Que bom a gente ter essa fartura na mesa. Não é? E talvez você esteja dizendo a mesma coisa aí. Que bom, Deus tem nos dado. E a gente, todas as vezes que vai comer alguma coisa, eu tenho certeza que você também, você agradece. Mas há um perigo muito grande. Um perigo. O perigo de nós nos acomodarmos, porque nós temos comida na mesa, nós temos um carrinho para andar, nós temos uma casinha, nós temos um quarto, uma cama, um travesseiro, é nosso, Deus nos deu. E se você pegar o teu padrão de vida, não importa, se você pegar o teu padrão de vida e você compará-lo a alguns países da Ásia, da América do Sul, você é rico. Se você chegar em determinados países da América do Sul e falar: eu tenho um carrinho, eu tenho uma casinha própria, eu como arroz e feijão todo dia, os caras falam assim: você é rico. Sabia disso? Não sabia? Pois fique sabendo. Pastor Joel, meu irmão, esteve no Peru fazendo uma missão e ficou lá 4 ou 5 dias. Ele falou assim para mim: mano, nunca mais na minha vida,
Nunca mais na minha vida, tá? Nunca mais na minha vida, nem banheiro tinha. Só para os irmãos terem uma base. Tá? Só para os irmãos terem uma base. Peru, aqui do lado. Agora, eu tenho tudo e você tem tudo. Agora veja só, igreja de Laodiceia. A única coisa boa que Laodiceia tinha era a opinião dela sobre ela. Já viu um negócio desse? E aí, Laodiceia, como é que você está? Estou gente boa. E eu sou a igreja show. Nós somos a igreja modelo. Nós somos... A única coisa que prestava em Laodiceia era de verdade, não é? A opinião deles sobre eles. E esse negócio é muito perigoso, não é? A cidade de Laodiceia, ela foi fundada aproximadamente no ano 250 antes de Cristo. Talvez só antiga, uma cidade muito antiga, tá? E ela tinha uma importância muito grande porque ela estava muito bem localizada. Ela ficava no meio das rotas comerciais da região. Então, todo mundo tinha que passar por lá. Por conta disso, ela era uma cidade rica e soberba. Ela se achava. Não só a igreja, mas a própria cidade pela sua localização. Ela era, na ocasião, o centro financeiro da região. Tá, vamos dizer que ela era a Suíça da sua época, né, onde estão os grandes bancos. Além de ela ser o centro financeiro daquele mundo, ela era o centro de indústria têxtil. Lá se fabricava os melhores panos, né, os tecidos. E também tinha uma importância muito grande por conta de um centro médico de muita importância. Lá se fazia um tipo de um colírio que era tão bom para os ouvidos como para os olhos. Né? Era uma região que era formada por 3 cidades: Colossos, Hirápolis e Laodiceia. Colossos era uma cidade que tinha as fontes de águas frias. E essas fontes, elas eram terapêuticas. Muita gente viajava para lá para se banhar naquelas águas porque dizia que ela curava. Lá em Hirápolis também tinha outro tipo de fonte, que era a fonte de águas quentes, né? Seria como as nossas cidades lá de Goiânia. Água quente. Então, uma tinha água fria, que era boa para a saúde, terapêutica, e também, lá na outra, tinha as fontes quentes. Todo mundo também ia para lá, porque diziam que aquelas águas curavam. Muito bem. Essas 2 águas, elas corriam para onde? Para Laodiceia. Quando as águas se misturavam, as águas ficavam o quê? Terrível, intragáveis. Elas ficavam mornas. Era quente com água fria. Ninguém conseguia beber aquela água. Era ruim. Tá? Então, veja só. Jesus vai usar colírio. Jesus vai falar desta água, tentando mostrar para a igreja de Laodiceia que ela precisava de uma mudança. Por quê? Os crentes de Laodiceia eram crentes sem entusiasmo, ruim de caráter. Eles estavam comprometidos com as coisas da cidade. Além de Laodiceia ser uma cidade importante, ela também tinha ali o que nós chamaríamos hoje das boates da época. Era um lugar onde o sexo era explorado. E a igreja de Laodiceia, ela estava tolerando aquilo. Ela estava achando que estava no melhor lugar do mundo. A igreja de Laodiceia, ela estava de verdade se achando. E outra coisa, olha que coisa interessante. A igreja de Laodiceia era uma igreja popular. Pô, que legal! Dava cesta básica, na época do inverno dava cobertor, tinha uma amizade boa com os governadores daquela cidade. Era uma igreja que todo mundo falava: opa, Laodiceia é show. Ela era próspera, era orgulhosa.
A maioria dos membros daquela igreja eram pessoas de posse. Mas, na verdade, o evangelho daquele povo era uma simulação. Não tinha evangelho. Tinha lá uma reunião de pessoas que diziam ser evangélicos. Muito bem. Aí Jesus vai fazer o diagnóstico daquela igreja. Jesus, a partir do capítulo 3 de Apocalipse, do versículo 14 até o 20, nós lemos, Jesus está fazendo o quê? O diagnóstico. Jesus está andando no meio da igreja, no meio dos candeeiros. Ele está sondando a igreja de Laodiceia. E ele chega à seguinte conclusão: a igreja de Laodiceia tinha perdido o seu vigor. O que é perder o vigor? Perdeu a ação do Espírito Santo na vida dela. A igreja de Laodiceia perdeu os seus valores. Quando nós falamos em valores, nós estamos falando do que o ser humano precisa ter de mais importante, o seu caráter. Ela tinha perdido. Já estava negociando com o mundo como se fosse uma coisa natural. Ela tinha já perdido a sua visão espiritual. E não tem coisa pior para o cristão dele perder a sua visão espiritual. Olha só que conclusão que Jesus chega. E pior que isto, ela perde as suas vestimentas. Quando fala em perder vestimenta aqui, aí você fala, mas como é que é esse negócio de perder as vestimentas? Ela andava nua. Pastor, como é que é? Os crentes andavam nus? Não é isso não. Eu estou falando sentido espiritual. O crente andar nu espiritualmente é porque ele perdeu tudo. Ele perdeu a graça, perdeu a unção, perdeu o Espírito Santo, ele perdeu tudo. Ele está despido. O diabo faz com ele o que quiser. O estar sem vestimenta aqui, você está completamente descoberto. Era isto que a igreja de Laodiceia estava passando. E aí? Primeira coisa que Jesus fala é que eles perderam o fervor espiritual. Irmãos, eu tenho aproveitado esse tempo de quarentena e tenho escutado muita gente. Uma das coisas que mais tem me chamado a atenção, eu não vou citar nomes aqui, mas as igrejas históricas, tá? Igreja que tem 500 anos, 400 anos, elas estão hoje, falando do Espírito Santo como ninguém. E eu vou citar aqui, porque esteve aqui, o reverendo Hernandes Dias Lopes, pregando a palavra aqui, vocês viram. O colega que ele trouxe falou assim para mim, o reverendo está ficando pentecostal. Sabe por quê? Porque a igreja histórica está sabendo que sem a atuação do Espírito Santo não vira. Era o que Jesus estava falando aqui para a igreja de Laodiceia. Vocês perderam o fervor espiritual. E existe 3 tipos de temperatura na igreja. Um coração ardente, um coração frio ou um coração morno. Não tem uma quarta. Na igreja de Laodiceia, é interessante, o que me chama a atenção no texto de Laodiceia, é que você não vai encontrar lá, na igreja de Laodiceia, nada que informe que ela estava sendo perseguida ali, naquele momento. Não fala que havia apostasia, não fala que havia uma segunda doutrina, não. A igreja estava bonitinha. Ali, na sua forma de fazer o culto, estava até bonito, mas faltava o quê? Fervor. O fervor espiritual. O texto fala que ela era morna. E morna é pior do que fria e pior do que quente. A igreja morna, Jesus disse que a condição de ser morna é pior do que ser cega. E ele fala, eu vou vomitar você da minha boca. Você só vomita o que você tem dentro.
Por quê? Se você já colocou água morna na sua boca, você sabe a sensação que você tem. Jesus estava repudiando aquela situação da igreja de Laodiceia. Jesus, ele identifica uma coisa nesta igreja que, no primeiro momento, parecia, era autoconfiança. Uma igreja que ela tinha autoconfiança. Em quem? Nela. Como é que é? Nela. Ela se achava. Irmãos, aonde que nós vamos se achar alguma coisa? Era o que? Uma autoconfiança falsa. Era a tragédia do auto-engano. Ela se achava rica, mas era pobre. É interessante que a igreja de Sardes, Jesus diz, né, que ela se considerava viva, mas estava morta. De Esmirna, ela dizia que era pobre, mas ela era rica. E quando você pega a história da igreja de Esmirna, era a mais pobrezinha de todas. Mas tinha o quê? Tinha unção, tinha fervor, e era uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. A igreja de Filadélfia, ela diz, olha, eu tenho pouca força. Mas Jesus coloca diante dela uma porta aberta. E isto me traz à memória uma coisa que me preocupa muito. Quando o próprio Jesus, lá no livro de Mateus, ele fala uma coisa que a gente fica preocupado. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? Em Teu nome nós não expulsamos demônio e não realizamos muitos milagres? Então eu vou lhe dizer claramente, nunca os conheci. Afastam de mim aqueles que praticam o mal. A igreja era morna, devido ao quê? A ilusão que ela alimentava a respeito dela mesma. Ela se achava alguma coisa. E não tem coisa pior do que isto. É a tragédia da autossatisfação, né? Não preciso de coisa alguma. Olha só o que ela dizia, não preciso de coisa alguma. Eu me amo, né? Se você não conhece a lenda do Narciso, do narcisismo, é aquele cara que ele se achava, ele era bonito, né? Narciso era lindo. Ele era tão bonito, mas tão bonito, que ele vivia se olhando no espelho, que não tinha espelho, ele olhava na água para poder contemplar a beleza dele. Uma história muito interessante, na realidade é uma história da Grécia Antiga, né? Eu me amo. A igreja de Laodiceia era a mesma coisa. Eu me amo, tá? Eu, de verdade, gosto de mim. A tragédia de não ser o que se projetou ser e o que nunca imaginou ser. Então, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de quarentena, nesse tempo em que nós não estamos sendo perseguidos, não, mas nós estamos passando por uma situação como nós nunca passamos na vida. E a pergunta que não quer se calar, como é que está a tua vida espiritual? Como é que você está com o Espírito Santo? Será que você se aproveitou e você está como essas igrejas da Ásia? Vá lá hoje. Eu nunca estive lá, mas colegas meus que estiveram lá falaram, pastor, hoje não tem mais nada. Hoje, na verdade, tá? Quem domina lá são os muçulmanos. Naquele país hoje tem 1% ou menos que isso de cristão. Tá? Olha só que coisa terrível. Porque não deram ouvido aquilo que o Espírito Santo disse à igreja. Então, o que está acontecendo hoje? Está acontecendo é que nós estamos nos esquecendo que a nossa suficiência, ela vem de Cristo. Eu não posso bater no meu peito, eu não posso achar que os meus recursos vão me levar a algum lugar. Irmão, a sua, a nossa suficiência, ela vem de Deus. Mas Jesus, preocupado com aquela igreja, ele faz um apelo para ela. Né? Lá no capítulo 3, no versículo 18, ele diz assim, te dou um conselho, compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se, para cobrir a vergonha da sua nudez.
Compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. São produtos essenciais para a vida da igreja. E muito interessante é que é de graça, tá? Jesus aqui está como aquele mercador que vem oferecer, e ele oferece de graça ouro que Cristo tem, ele está falando do seu reino. A roupa são as vestes que da justiça e da santidade. O cristão precisa entender o seguinte: nós somos justificados diante do Senhor, mas eu preciso andar de forma correta em santidade. O colírio é para tirar as escamas dos seus olhos. Nós conversávamos, não vou dar o nome, com alguém essa semana aqui na igreja, e a pessoa dizia assim para nós na reunião: pastor, irmãos, o que está acontecendo hoje no mundo é que as pessoas estão com uma venda nos olhos. Ela disse que o lugar que ela trabalha, ela comenta com os colegas dela mesma, dizendo assim: nós trabalhamos na saúde e vocês estão vendo que não é bem isso que estão falando. Mas existe hoje o que? Uma preocupação, um medo. O medo. Sim, temos que cuidar. Sim, temos que cuidar. Mas espera um pouquinho. A partir do momento que você achar que o Deus que você serve, ele não é um Deus suficiente para te guardar, irmão, tem alguma coisa faltando na tua vida. Você precisa conhecer esse mercador que se chama Jesus, para te oferecer ouro, te oferecer uma roupa e te oferecer colírios para os seus olhos, para que essas escamas caiam. Agora, Jesus, ele chama a igreja para uma mudança de vida. E só tem um jeito para que a igreja possa mudar a sua maneira de enxergar o mundo. Só existe uma maneira. A Bíblia diz que o homem natural não entende as coisas espirituais. Mas a Bíblia diz que o espiritual, ele conhece as coisas espirituais. E nós só tornamos-nos espirituais quando nós temos o quê? Uma experiência com Deus. Quando nós reconhecemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Quando, a partir de então, o Espírito Santo faz morada em nossas vidas. Quando, a partir de então, nós somos dependentes do Espírito Santo de Deus. Irmão, não existe no cristianismo, não existe outra maneira de nós sermos direcionados se não for pelo Espírito. Jesus foi claro: eu vou porque o Espírito Santo precisa vir. E lá no capítulo 2, quando se inicia o Pentecoste, e a igreja se inicia basicamente ali, vocês veem que Pedro prega e quase 3.000 almas se convertem. Por quê? Agora é um Pedro cheio do Espírito Santo de Deus. Jesus, ele chama a sua igreja para quê? Para se arrepender. Ele chama a sua igreja para que ela haja de forma diligente, ou seja, com zelo, com cuidado. Só tem um jeito. É você dizer todos os dias. Nós cantamos o que agora de pouco? Espírito Santo, és bem-vindo aqui. Espírito Santo, és bem-vindo aqui. Essa música você precisa cantar todo dia e toda hora. Ao levantar pela manhã, ao almoçar, ao tomar um cafezinho da tarde, jantar, cante. Espírito Santo, preciso do Senhor aqui comigo. Você é bem-vindo. O que está acontecendo com a igreja do século 21? Nós estamos deixando o Espírito Santo de lado. Deixando o Espírito Santo de lado. Nós estamos como a igreja de Laodiceia. Nós estamos misturando as coisas lá de fora com as coisas de dentro. Irmãos, sabe o que acontece? Aí você não vê mais milagre. Os processos pelo inimigo, eles entram na igreja, participam da ceia, vai embora e não acontece nada. Aí o saudosista fala assim: não, mas no meu tempo expulsava-se demônio, Jesus curava, e ele... Sabe por quê? Porque naquele tempo lá que você viu isto, havia uma separação do mundo com a igreja. Nós estamos no século 21, a tecnologia domina o mundo. Nós bem sabemos, né? Fiz até uma brincadeira agora há pouco com as meninas, que estavam cantando aqui, que nós estamos num mundo diferenciado. Mas essa diferença que existe do mundo antigo para o de hoje, ela não tem nada a ver com o que está acontecendo com a igreja. O problema hoje não é que nós estamos no século 21 e os irmãos viveram no século 19 e no século 20. Não.
É porque hoje a igreja de Jesus Cristo se esqueceu dessa força chamada Espírito Santo. Lá no livro de Provérbios diz, sem lenha a fogueira se apaga. E como é que eu vou acender essa fogueira? Simples, orando. Jesus disse no capítulo 18 de Lucas, sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. O escritor de Romanos disse, perseverai na oração. E depois Paulo fala, orai sem cessar. É o único jeito, esse é o combustível para que a igreja não caia na mesma situação que a igreja de Laodiceia caiu. Que se achava alguma coisa. Era uma igreja, aos olhos de quem via, modelo. Mas ela estava comprometida de verdade com as coisas do mundo. Então, o primeiro combustível, oração. O segundo combustível, Espírito Santo de Deus. Irmãos, não tem para ninguém. Você pode dizer que você é da igreja A, da igreja B, da igreja C. Se você é cristão, se você é evangélico, se você professa o nome de Jesus, você tem que ser dependente do Espírito Santo de Deus. Se você não for dependente do Espírito Santo de Deus, se você não considera o Espírito Santo como a terceira pessoa da Trindade e aquele que Jesus enviou, desculpa, você não serve ao Senhor Jesus. 1 Tessalonicenses, Paulo escreve, não apague o Espírito. Depois lá em Efésios ele fala, não se embriague com vinho, que é contenda, mas encha do Espírito. Lá no capítulo 2 de Atos fala que houve línguas repartidas entre eles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Lá no Velho Testamento você vai ver a atuação do Espírito Santo, quando Davi, ele diz, você vem a mim com espada, com lança, com escudo, eu vou a você em nome do Senhor dos Exércitos. Quem estava com ele? Espírito de Deus. Por quê? Lá quando ele foi ungido, a Bíblia diz que a partir daquele dia o Espírito Santo não se aportou mais dele. Você vê o próprio Cristo, que se torna homem, conforme está em João, no capítulo 1, mas este Jesus, ele fala, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Quando Jesus diz isto, Jesus está falando de algo que vai começar a acontecer a partir do momento em que ele vai morrer, ressuscitar, aparecer e pedir para que o Espírito Santo venha. Em meu nome, vocês vão fazer tudo isso, mas o Espírito Santo precisa estar atuando. Vocês lembram de Pedro? Quando ele encontra aquele homem na frente do templo? Olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, que é o poder de Deus, eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. O que é isso? Dependência do Espírito Santo de Deus. Paulo chega num certo lugar e tal, e todo mundo era crente. E aí, vocês são crentes? Oh, somos crentes, que legal. Que batismo? Batismo de João. E o Espírito Santo? Nós nunca ouvimos nem falar. Não? Opa, peraí. Orou? Na mesma hora eles receberam o Espírito Santo. Deixa eu te falar uma coisa interessante para nós caminharmos para o fim. Irmãos, hoje, século 21, nós temos centenas de Bíblias, de todo tipo. Você tem Bíblia para aquilo que você quiser. Livros, então, meu Deus, um melhor que o outro. Assim? Aí você tem uma igreja, um templo, como esse, você tem cultos de ensino, você tem escola bíblica dominical, você tem estudos específicos para casais, para adolescentes, para jovens, você tem de tudo, para criança, não é assim? É assim, não é? Graças a Deus, a nossa igreja tem estudo para a glória de Deus. Nós temos uma linda orquestra, nós temos um grupo de louvor, nós temos tudo. Puxa, que legal. Muito bem. Na época dos apóstolos, eles chegavam numa cidade, presta atenção nisso, isso é muito importante. Chegavam numa cidade e falavam que Jesus Cristo curava, que Jesus Cristo salvava, que Jesus Cristo batizava com o Espírito Santo. O pessoal se convertia. Você fala, mas era isso? É. Era judeu, era pagão, se convertia ao Evangelho. Por quê? Porque quem convence o homem do pecado não é Paulo, não é João, não é pastor Ismael.
É o Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo que estava na vida dos homens, atuava na vida dos pagãos, dos judeus, eles se convertiam. Até aí, normal, né? Agora, olha só o que vem. Aí, os apóstolos, ou os apóstolos, de uma forma geral, eles tinham que ir embora. E eles ficavam lá, normalmente, no máximo 2 anos nessas cidades. Lá eles formavam um presbítero para deixar na frente da igreja. Esse presbítero, ele não tinha Bíblia. Ele tinha lá o Velho Testamento dele. E quando eu digo tinha, nem todos tinham, tá? Não pensam os senhores que todos tinham. Conheciam a lei de Moisés. Como judeu, eles praticamente tinham isso na cabeça. Mas era o que tinham. Eles não tinham Bíblia. Não tinha revistinha de escola dominical, não. E nem tinha também esse celular maravilhoso que você faz assim, ó, a Bíblia aparece para você. E não tinha o Google também. Tá? Não tinha nada. E a igreja crescia em número, em graça e conhecimento. Mas como é que pode? Eles não tinham nada. Não tinham o quê? Eles tinham o Espírito Santo de Deus. Paulo e os apóstolos, depois de 3, 4 anos, voltavam lá. A igreja tinha multiplicado, a igreja tinha crescido. A igreja estava... O que é isto? Espírito Santo de Deus. É por isto que, lá em Levítico, já tinha uma passagem que dizia: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Irmão, o altar hoje é você. O altar não é isso aqui, não. O altar é você. O altar sou eu. Quando eu saí de dentro desse templo, o Espírito Santo foi embora comigo. O Espírito Santo não mora aqui dentro, não. Ele mora em mim, em você. Eu e você, nós somos de verdade o quê? Nós somos o altar de Deus. Nós temos a morada do Espírito Santo. Então, igreja que está na quarentena, igreja que passa por dificuldade, você que está dizendo: pastor, eu não sei o que será de mim, quando eu voltar, eu não sei o que será da empresa. Irmão, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo ele vai falar no nome de Jesus. Você precisa crer e dizer: Espírito Santo, eu continuo crendo que o Senhor é aquele que está comigo. Mas deixa eu encerrar dizendo a você. Jesus faz uma promessa àquela igreja. Jesus está preocupado com aquela igreja como ele está preocupado com você. E ele diz: ao anjo da igreja de Laodiceia, ou seja, o pastor da igreja. Ele está dirigindo diretamente ao pastor. Estas são as palavras do amém. Ou seja, Jesus bateu o martelo, irmão. Como eu disse, ele é o homem, ele é o sacerdote, ele é o vencedor. A testemunha fiel e verdadeira, quem? Jesus, o soberano da criação de Deus. Então ele vai falar com o anjo da igreja, mas ele antes fala quem ele é. Eis que estou à porta e bato. Olha só, esse texto, eis que estou à porta, é porque a igreja é fechada a porta para ele. Você acredita num negócio desse? A igreja de Laodiceia fechou a porta para Jesus. Aí você fala assim: pastor, explica isso melhor, porque que conversa doida é essa de fechar a porta para Jesus? Nem Jesus, ele entra onde ele quer. Lógico que ele entra onde ele quer. Mas depois que você conhece a graça de Deus, depois que você conhece o Evangelho de Jesus Cristo, tá? E você começa a entrar por uns caminhos igual a Laodiceia, não pense vocês que Jesus vai entrar lá e falar: como é que é? Jesus começa a te avisar, começa a te aconselhar. Começa a dizer para você: filho, entrando por uma aí que você está num barcão furado. E a igreja de Laodiceia, literalmente, ela fecha a porta, né? E Jesus bate. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, então, qual que é o segredo? Abra a porta. Deus está falando hoje. Abra a porta. Entrarei e serei com ele, e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono. Olha, irmão, que promessa tremenda. E assim como eu também venci e sentei-me com o meu Pai em seu trono, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso aqui é uma promessa de quem? De Jesus. Quando foi que Jesus falou e não cumpriu? Nunca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amados, busque. Não se esqueça que o Espírito Santo é aquele
que pode mudar a tua vida. Baixa tua cabeça. Eu quero orar com você agora. Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, eu quero te agradecer pela tua palavra, Senhor, que tem falado muito forte ao meu coração nesses últimos dias. Pai amado, nós estamos vivendo um momento que a igreja nunca viveu na terra. Não como no tempo de Nero, não como o tempo daqueles imperadores romanos que perseguiam a igreja, mas hoje a igreja passa por esse momento e ela se acomoda. A gente percebe uma certa acomodação na igreja. A igreja se esqueceu de que nós somos dependentes do Teu Espírito Santo. E nós precisamos cantar: Espírito Santo, o Senhor é bem-vindo. Espírito Santo, eu te quero. Espírito Santo, eu preciso de Ti. Porque a Tua palavra diz que nós não sabemos nem como pedir, mas o Teu Espírito Santo, com gemido inexprimível, pede aquilo que nós não sabemos pedir. Pai, eu te peço isso no nome de Jesus. Eu quero que você abra a tua Bíblia. Hoje é a ceia do Senhor Jesus e nós queremos cear. Você que está na sua casa, eu acredito que você já comprou os elementos da ceia e esteja me acompanhando. Abra a tua Bíblia aí onde você estiver na sua casa. 2 Coríntios capítulo 11, que diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, este é meu corpo, que a partir por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres esse pão e beberes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim como desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por conta disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Amém? Pedi aqui ao pastor Eli que esteja pegando o pão e consagrando ao Senhor neste momento. E você pegue agora o seu pão. Pega o pão que está aí, que você comprou. Muita gente hoje veio tomar ceia na parte da manhã, na parte da tarde. Agora, à noite, muitas pessoas também estão vindo tomar. E você que não pôde estar aqui, pega o pão agora. O pastor Eli vai estar consagrando o pão nesse momento. Senhor nosso Deus, nós mais uma vez te agradecemos, ó Pai, por esse momento maravilhoso que o Senhor nos proporciona, Pai, de fazer isso em memória do seu Filho, Jesus Cristo amado. Aqui está, Senhor, esse pão que nesse momento, ó Pai, representa o seu corpo. Pedimos, ó Pai, a consagração sobre ele. Pai Santo, que ao comermos, que nós possamos, mais uma vez, fortalecer essa comunhão que temos, sabermos que somos também teu corpo. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Onde você estiver agora, o pastor Eli vai estar distribuindo a ceia. Pode distribuir, e assim que os nossos músicos receberem o pão, já de imediato, já coma, né? E você que está na sua casa, da mesma forma, já pode servir a sua esposa, os seus filhos, sirva a quem está aí nesse momento, mesmo, porque é o momento em que o Senhor tem nos proporcionado. A ceia do Senhor é algo maravilhoso, e quando você participa, você está dizendo: olha, eu quero fazer menção, eu quero estar lembrando do que Jesus fez por mim. O que Jesus fez por você, ninguém mais fez. Eu costumo dizer que Jesus foi o único Deus que pisou nesta terra. Alguns são intitulados como deuses, né? Mas não nasceram de uma virgem, não vieram de Deus e morreram
e também não ressuscitaram. Não ressuscitaram. Mas o Cristo que nós pregamos, o Cristo que nós anunciamos, ele veio a este mundo de uma forma sobrenatural. Ele, durante 3 anos, permeou esta terra com uma mensagem de que ele era o caminho, a verdade e a vida. Que não havia nenhuma possibilidade do ser humano se chegar a Deus se não fosse por ele. Então, meu amado, minha amada, valorize este momento. Valorize este momento. É o momento mais importante em que nós temos na vida cristã. Tomai e comei, este é meu corpo que é partido por vós. Queremos convidar o pastor Eli para que esteja também, nesse momento, trazendo aqui o cálice. Pode consagrar. Senhor, nós apresentamos, ó Pai, nesta noite, este cálice, Senhor, representando o Teu sangue. Consagra, Senhor, Pai Santo, mais uma vez, faz-nos lembrar do sacrifício na cruz, ó Pai, do sangue vertido, que perdoa todos os nossos pecados, não só hoje, Senhor, como sempre. Pai Santo, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Da mesma forma, pegue o cálice e esteja, nesse exato momento, entregando para a sua família, para aqueles que estão à sua volta. Em meu viver, em
estás em mim, Senhor. És mais forte que o pecado, que a morte. Está escrito, Cristo é vivo, tu Jesus és o Senhor. Sem princípio e sem fim, esperança eterna em mim, pra trazer ao mundo a luz. Pagaste o preço lá na cruz. És mais forte que o pecado, que a morte. Está escrito, Cristo é vivo, tu Jesus és o Senhor. És mais forte que o pecado, que a morte. Está escrito, Cristo é vivo, tu Jesus és o Senhor. Teu nome, ó Deus, é exaltado, é exaltado, é exaltado. Teu nome, ó Deus, é exaltado, é exaltado, é exaltado. Teu nome, ó Deus, é exaltado, é exaltado, é exaltado. Teu nome, ó Deus, é exaltado, é exaltado, é exaltado. És mais forte que o pecado, que a morte. Está escrito, Cristo é vivo, tu Jesus és o Senhor. És mais forte que o pecado, que a morte. Está escrito, Cristo é vivo, tu Jesus és o Senhor. Está escrito, Cristo é vivo, tu Jesus és o Senhor. A Deus seja toda a glória. Quero louvar a Deus mais uma vez pela equipe de gravação, pastor Eli, grupo de louvor, parte da orquestra. Deus seja louvado por cada um de vocês. Onde você estiver agora, estenda suas mãos. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do seu Santo Espírito esteja com a sua igreja, quando ela permaneça, que todos juntos possamos dizer amém. Deus te abençoe e eu te aguardo na próxima terça-feira.